E agora, um livro de fotografias que reúne imagens captadas pelo fotojornalista Alfredo Cunha ao longo de 40 anos de carreira. O livro chama-se A Cortina dos Dias, tem mais de 200 fotografias a preto e branco, está dividido em 4 partes que correspondem a diferentes décadas que vão dos anos 70 até aos dias de hoje. Nestas páginas estão retratados acontecimentos que mudaram o mundo e Portugal. É o caso do 25 de Abril, da descolonização portuguesa, da guerra no Iraque ou do fim da Guerra Civil em Moçambique. Estas fotografias de Alfredo Cunha revelam vidas, cotidianos duros, sentimentos associados a cerimónias, esperanças e também expectativas. Alfredo Cunha, bom dia. Muito obrigada por estar connosco no Bom Dia Portugal. Em 2008, quando estava ainda a preparar esta obra, disse numa entrevista que queria que este fosse o grande livro da sua vida. É? Sim, poderemos dizer que é um resumo destes últimos 40 anos. Eu acho que o grande livro já transferi essa ambição para o próximo, não é? Que há sempre um próximo. Eu estou a preparar neste momento mais 2, mas de facto este é o grande resumo do meu trabalho. É verdade. Há 2 fios condutores nestas fotografias. Por um lado o preto e branco, por outro lado a ideia do tempo e da temporalidade. Sim, o tempo é um elemento fundamental na fotografia. A fotografia, como sabe, o tempo é uma coisa que não para, não é? E a fotografia consegue, de certa forma, capturar o tempo. E a unidade do livro é-lhe dada exatamente pela lógica do tempo e pelo preto e branco. O preto e branco é uma opção desde sempre, minha, embora eu trabalhe a cores normalmente, mas para o meu trabalho pessoal é uma opção, porque confere uma unidade gráfica e estética ao livro desde os anos 70 até agora. E isso é muito importante e facilita muito a leitura e a coerência do livro. O Alfredo continua com a convicção de que, apesar do tempo passar, dos anos passarem, das mudanças em Portugal e no mundo passarem, os problemas não mudam assim tanto, os problemas mantêm-se e mantemos-nos, se calhar, no mesmo ponto de partida e, se calhar, até mesmo no mesmo ponto de chegada. Sim, eu estou convicto disso e mais, para além de estar convicto disso, constato diariamente que o país não só se mantém igual, porque a certa altura havia a ilusão de que o país estava a evoluir imenso. Não era verdade, o país estava a evoluir nas autoestradas, nas cidades, mas o país continua igual. É por isso que eu fico indignado quando ouço alguém dizer que se vive acima das nossas, que vivemos acima das nossas possibilidades. Nós não vivemos acima das nossas possibilidades. Eu vivo no interior do país e contacto todos os dias com a realidade dura em que as populações vivem e acho criminoso que se diga que nós vivemos acima das possibilidades. Quem vive acima das possibilidades é quem nos rouba diariamente e quem nos roubou diariamente. Deixe-me pegar nessa sua ideia de que, apesar do devir do tempo e da passagem do tempo, as coisas não mudam assim tanto, para recuperar uma das fotografias que é um ícone do seu trabalho fotográfico, que é o da geração Arrasca, que simboliza, ou a fotografia que simboliza a geração Arrasca, para lhe fazer a pergunta nestes termos. Aquela fotografia não simboliza apenas o problema de uma geração, poderá significar, atendendo àquilo que é ou que são os dias que correm, poderá significar um país à rasca, um mundo à rasca, múltiplas gerações à rasca? Sim e não. Repara, aquela manifestação é no mesmo sítio em que são todas, que é frente à Assembleia da República. Naquele caso eram os estudantes que não queriam pagar propinas. E que é um problema que, se compararmos com os problemas atuais, é um problema que nem sequer existe, não é? Mas, de qualquer forma, aquela é a forma irreverente que os jovens têm sempre de se manifestar. E que faria sentido nos dias de hoje, uma fotografia desta natureza, ou não? Faria sentido, mas eu acho que as coisas hoje estão bem mais graves e acho que as manifestações terão que ser mais veementes e menos folclóricas. Aquela fotografia deu o nome de Geração Rasca, que é uma frase que foi atribuída ao Vicente Jorge Silva, por acaso não é do Fernando da Costa. Mas acho que as coisas hoje são bem mais graves e que as coisas não podem ser vistas com essa ligeireza que aquela manifestação tem. Curiosamente, os estivadores já fizeram a mesma coisa nestas últimas manifestações.
Sinceramente, não acho muita graça, se quer que lhe diga. Alfredo, neste livro editado em duas línguas, português e inglês, temos aqui, enfim, trabalhos que correspondem a 4 décadas diferentes da sua carreira. O que é que de mais apelativo ou de mais constrangedor quis transpor para estas imagens? Isto é parte da minha vida, não é? E tudo que de bom e de mau me aconteceu, de certa forma, está aqui neste livro. Há um ponto aqui que é o seguinte: eu encontro coisas terríveis. Eu sempre fotografei crianças e encontrei crianças em situações terríveis e de certa forma quis mostrá-lo, não de uma forma gratuita, não de uma forma ligeira, mas quis mostrar isso. E utilizando Estamos a falar, por exemplo, dos órfãos da Roménia. Exatamente, onde a brutalidade sobre as crianças atingiu o paroxismo, quer dizer, é uma coisa terrível. Eu que sempre fotografei crianças em situações difíceis em Portugal, quando cheguei aqui não pensei que isto fosse possível. Mas o que é que o olhar ou aquilo que a expressão destas crianças lhe transmitiu tinha de diferente em relação a crianças que já fotografou por esse mundo fora nas mais de 200 viagens que já fez pelo mundo, Alfredo? O que tinha diferente era exatamente isso, era como é que era possível esta brutalidade, exercer-se esta violência organizada, porque era uma violência organizada, estamos a falar de orfanatos, onde eram metidos os filhos dos dissidentes do regime de Ceausescu. Como é que era possível exercer-se esta brutalidade organizada sobre crianças? E foi isso que me surpreendeu. Em múltiplas reportagens, estas crianças foram descritas como crianças fantasmas, crianças zombie, por não expressarem sorrisos, por não expressarem sequer qualquer tipo de expressão facial, passo a redundância. Foi isso que conseguiu observar nelas? Foi isso que eram... Havia miúdos de 15 anos que pareciam bebés. Havia miúdos de 14 anos que nunca tinham visto a luz do dia. Saíram pela primeira vez à rua, levados por médicos portugueses da AMI, que estavam lá nessa missão. Sendo que esta sua visita à Roménia fica marcada não só por este seu trabalho profissional, mas também por 2 episódios pessoais na sua vida pessoal, não é? Sim, fica marcada pelas coisas. A minha vida tem sempre um duplo aspecto, que é o aspecto da violência, das coisas, das coisas más, mas depois surgem sempre as coisas boas. Nesta viagem aconteceu-me encontrar essas crianças que me marcaram profundamente. Tive um grande acidente de automóvel que também me marcou bastante fisicamente e no verdadeiro sentido da palavra. E também tive a grande felicidade e sorte de encontrar a minha mulher, que estava nessa missão da AMI. E que fazia assistência a esses órfãos. Sobre Moçambique e sobre a guerra civil, o que é que mais o impressionou nas fotografias que recolheu? Moçambique, neste livro, que não é a reportagem mais importante, de forma nenhuma, eu gostava de voltar um bocadinho atrás, temos o 25 de Abril, a descolonização, e na descolonização eu estive em Moçambique, e foi em Moçambique que todas as minhas convicções foram abaladas, quando a bandeira nacional desceu. Nós estávamos num país e depois passamos para outro país, no segundo a seguir. Repara que não há uma mudança geográfica, há uma mudança conceptual, intelectual, ou seja, num segundo estamos num país, no outro segundo estamos noutro. Só pelo simples facto de uma bandeira descer e outra subir. E isso abalou-me profundamente e de repente percebi que estava no meio de uma tragédia terrível, que era a descolonização. Percebi de repente isso. E também ao mesmo tempo, quando volto a Moçambique, 20 anos depois, reconcilio-me com isso, com esse sentimento que tive, e senti a descompressão. Aquele país estava a renascer. E eu próprio fiquei em paz comigo mesmo. E continua a sentir que gostava de morrer em África, Alfredo Cunha? Hoje já não com essa convicção. Se calhar não irei morrer em África, não sei, só a vida o dirá, mas se não for em Vila Verde, que seja em África. Alfredo Cunha, muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Muitos parabéns pelo seu trabalho e por este livro. Bom resto de fim de semana.